Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Amém? Abra comigo em Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, consagramos a nossa vida diante do teu altar, nosso cônjuge, nossos filhos, Senhor, a nossa casa, Senhor, nosso ministério diante de ti. Pai, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, toda mentira, toda cilada, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo 15, verso 21. Fala sobre a respeito da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja, era uma mulher cananeia, né? Ela tinha uma filha endemoniada. Uma cananeia, ela era tida ali, né, pelo povo de Israel, pelo povo daquela época, como uma rejeitada, uma improvável, né? Ela não era merecedora do favor de Deus. Ela era tida assim, como a que não faz parte da bênção do Senhor. Talvez você possa estar assim como essa mulher, se sentindo excluído, fracassado, rejeitado. Talvez você esteja assim, precisando de um milagre, mas não se sente digno de recorrer ao Deus poderoso e santo. Veja o que ela fez. Ela foi correndo, ela foi gritando: Senhor, filho de Davi. E ela estava se referindo a Jesus como filho de Davi, e era um termo que não era para ela usar, porque quem usava era somente os filhos, o povo de Israel usava esse termo filho de Davi. E ela foi ousada, ela se lançou diante do Senhor, ela começou a gritar e pedir por socorro, ela se humilhou ali quando viu Jesus, pedindo: tenha misericórdia de mim. Ela não aguentava mais sofrer em ver uma situação do filho naquela situação. Mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Jesus calou-se diante de um clamor. Jesus calou-se diante do pedido de socorro. Como assim o mestre, ele, ali naquele momento, não respondeu o pedido de socorro daquela mulher? Mas eu entendo que nesse momento, Jesus estava mais testando a atitude dos seus discípulos do que a atitude daquela mulher. Porque todo aquele que vai até Jesus, ele diz que ele não lança fora. Todos que se achegam a ele, ele não lança fora. Então eu creio aqui que Jesus, né, ele estava mais testando a atitude dos discípulos que estava com ele. Que disse: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Isto é, faça logo esse milagre para ela e despede-a, né? Que ela está atrapalhando, ela está gritando. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele deu a entender: olha, como que eu vou fazer esse milagre a ela, né? E respondendo ali: como que eu vou fazer algo por ela se eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel? E ele respondendo isso, então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não se importou quando Jesus disse: olha, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela continuou a clamar, ela continuou a pedir, ela continuou a pedir o favor de Deus, pedir o favor de Jesus. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Jesus ali disse que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e quando ele disse que não era bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, ele estava dizendo: olha, veja, uma demonstração aos discípulos: eu tenho vindo para o meu povo, para resgatar o povo meu que está perdido, as ovelhas perdidas da casa do meu Deus, do meu Pai, mas eles têm me rejeitado.
enquanto tem muitos que não são merecedores aos olhos deles, estão clamando, estão pedindo, estão alcançando o seu milagre. Porque olha o que Jesus fez. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A fé daquela mulher foi acima de todos e qualquer olhar, de qualquer rejeição. Ela não se importou, ela não era merecedora, mas ela se achegou aos pés do Senhor, ela não ficou preocupada se ia ser rejeitada, mas ela precisava de um milagre, ela acreditava que o milagre estava em Jesus, que o poder de Jesus na vida dela poderia curar a filha. Quantos, eu creio que Jesus estava ali falando para aqueles discípulos assim, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai, para a casa de Israel, mas eles têm me rejeitado. Enquanto eu tenho me oferecido a muitos, eles têm me negado. E ela que vocês olham como a excluída, vocês olham como a rejeitada, a não merecedora, ela tem demonstrado grande fé. Ela tem demonstrado o quanto ela acredita. Ela tem usado da ousadia, da fé. Ela tem exercido a fé. Ela tem usado, né, ali de ousadia para atingir ali o desejo. Ela tem usado das oportunidades, dos portais abertos. Quando ela viu Jesus chegando, ela não voltou atrás, ela não retrocedeu, ela continuou, aleluia. Senhor, que hoje nós não venhamos perder as oportunidades, Senhor, que nós venhamos ser como essa mulher, um povo que não era, um povo que não é, um povo que aos olhos humanos não é capaz, não é digno, Senhor, mas o Senhor nos tornou digno através de Jesus na cruz. Pai, assim como Jesus estava ali demonstrando ser tão rude, tão severo, né, rejeitando aquela mulher por um momento, para ela dar a demonstração de fé dela, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, nos sentir como fraco, abandonado, mas que nós venhamos suportar os processos, Senhor. Que nós venhamos entender que o Senhor prova primeiro, para depois aprovar, Senhor. Que o Senhor dá uma demonstração, que aonde nós vamos no limite, Senhor, da nossa capacidade humana, para que nós venhamos nos submeter, nos humilhar diante da Tua potente mão, Senhor. Ali o Senhor estava dando a oportunidade dela se humilhar diante do Deus poderoso e santo. Ali o Senhor estava demonstrando, olha, o que eu estou derramando sobre você, que eu estou derramando sobre a tua casa, sobre a tua filha, é algo poderoso, é algo santo, é algo inédito vindo do céu. Pai, ela não perdeu a oportunidade, Senhor, ela não se importou, ela se humilhou diante daquele que é digno de adoração, ela se humilhou diante do Senhor, o grande eu sou, poderoso Leão da tribo de Judá. Meu Pai, quantas das vezes nesse mundo, Senhor, nós nos humilhamos para o homem, nós já nos humilhamos, Senhor, correndo atrás de um emprego, correndo atrás de alguém. Quantas, né, de nós, quantas pessoas que lá na adolescência se humilhou por causa de um amor, por causa de algo, Senhor, humano, algo que perece, algo que fica, Senhor. Pai, mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, que é digno de honra e de glória, quando nós nos colocamos diante da Tua potente mão, Senhor, o Senhor pode entrar ao nosso favor, o Senhor pode mudar a nossa história. Essa mulher estava com uma filha ali, né, miseravelmente endemoniada, Senhor. Não tinha mais o que ela fazer. Ela pedia, tenha misericórdia de mim, porque ela já não aguentava ver a situação da tua filha. Ela não aguentava. Mas ela estava sofrendo do que aquela filha endemoniada, porque ela estava lúcida, ela tinha entendimento. E quando ela viu Jesus passar, ela não perdeu a oportunidade, Senhor. Quando ela viu Jesus passar, ela agarrou aquela oportunidade, meu Pai. Senhor, que hoje esse meu irmão, essa minha irmã, Paizinho querido, não perca essa oportunidade, Senhor. Não perca essa oportunidade de se humilhar diante do teu altar, Pai. Era necessário essa mulher se humilhar diante de Deus, reconhecendo o quanto ela era falha, o quanto ela era tida como um cachorrinho, Senhor, aos olhos de muito e até diante do próprio Deus, porque às vezes adorava outros deuses, buscava em outras coisas, mas ali ela reconheceu, Pai. Ela reconheceu a potente mão do Senhor, ela reconheceu o tempo da oportunidade, ela reconheceu o leão da tribo de Judá. Ela aceitou, ela não retrocedeu, ela não
viu, quando Jesus se calou, ela continuou. Ela não ficou dando-se como vítima, como uma coitadinha quando ela foi rejeitada, mas ela aguentou os processos, Senhor. Quando Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ali foi a maior demonstração de Jesus àqueles discípulos dizendo, enquanto eu tenho vindo ao povo que está perdido na casa do meu Pai, o povo de Israel que diz povo meu, mas estão perdidos. Eles têm me negado, eles têm me rejeitado, eles têm voltado atrás, eles não têm me aceitado. E tem outras que é tido como um cachorrinho diante dos teus olhos, que é aquela imerecida, é a excluída, é aquela que está em pecado, mas ela tem um coração voltado a mim. Ela reconheceu o grande eu sou, ela reconheceu o leão da tribo de Judá, ela reconheceu o cordeiro que desceu do céu. Ela reconheceu o poder de Jesus na face da terra. Ela reconheceu o sacrifício de Jesus. Ela reconheceu o tempo da oportunidade. Não seja como esses povos, que era o povo da casa de Israel. Era o povo de Deus, mas que estavam perdidos dentro desse princípio de ser chamado povo de Deus. Eles estavam perdidos. Eles estavam perdidos na soberba, estavam perdidos nos seus achismos, estavam perdidos, Senhor. Pai, que o povo do Senhor hoje, tido como povo cristão, o povo do Senhor, Pai, não venha estar perdido dentro da tua casa, mas que venha ser a mão estendida para acolher aquele que é tido como aos olhos humanos, como um não merecedor, Senhor, como um não digno, Senhor, como um excluído na sociedade, mas que muitas das vezes esses que são tidos como nada, como excluído, como falho, eles têm um coração voltado ao Senhor. Pai, que nós venhamos ser como essa mulher, que independente da circunstância, até ela poderia se sentir ali, né, ofendida por estar sendo chamada de um cachorrinho, Pai. Mas ela disse, não, realmente eu sou digna de todo, né, toda palavra, né, que possa me depreciar, mas eu sou digna porque eu sou falha. Eu até não posso me ofender com as ofensas que vêm desse que é santo. Com certeza foi isso que ela pensou, porque realmente eu sou falha, andei errante, sou pecadora, mas eu não posso deixar de adorá-lo, eu não posso te pedir por esse milagre, que você não venha perder o tempo da tua oportunidade. E o tempo da oportunidade já chegou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. E todos os dias ele está diante de nós. Essa oportunidade está diante de mim e de você. Está diante daquele que estava um dia lá abandonado, perdido. Talvez você olhe e fale, eu não sou digna. Eu não sou digna de estar dentro da casa do Senhor. Mas muitas das vezes, tem aqueles que estão perdidos dentro da casa do Senhor. E não tem se humilhado, não tem reconhecido. Mas hoje Deus te chama para receber o teu milagre. Ele chama para você se humilhar diante da potente mão do Senhor. Talvez você já esteja cansada de fazer da tua forma, do teu jeito e não ver dar certo. Talvez você tenha feito da forma humana. Talvez você tenha oferecido a outros deuses. Mas Deus está dizendo, quando você coloca na minha mão, na mão do grande eu sou, ele pode todas as coisas, ele entra na peleja, ele derrota o inimigo, ele cala a boca do leão e ele te dá vitória, assim como aquela mulher. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Muitos não têm se achegado a Deus no nome de Jesus, porque se diz não digno, mas aqui está a maior prova de que você não precisa ser digno para chegar diante de Deus, mas você precisa crer naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele te torna puro, ele te redime e ele te conecta ao Pai. Ele te dá livre acesso ao Pai. Não tem outro caminho, não tem outro meio de chegar a Deus, se não for através de Jesus. E essa mulher entendeu, ela se humilhou, ela se colocou diante do Senhor e ela se pôs no papel de indigna, mas ela reconhecia o poder de Deus. E isso agradou tanto o coração de Deus, tanto o coração de Jesus, que ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E naquela mesma hora, sua filha ficou sã. Quantas das vezes nós buscamos em coisas,
Quantas das vezes nós buscamos pela força do braço, mas basta apenas uma oração e o nosso problema é solucionado. Quantas das vezes aconteceu isso comigo? A gente tentar de todas as formas e esqueceu de orar, de clamar, de pedir ajuda de Deus, pedir o socorro do alto céu. Mas quando nós nos lembramos, nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Nós vemos o agir de Deus na nossa casa. Peça perdão ao Senhor. Se você tem feito pela força do teu braço, se você tem olhado pela tua capacidade humana, se você tem buscado em outras coisas, mas não tem apresentado ao Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, eu apresento esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor. E eu peço, Pai, perdoa, Senhor, as falhas, os pensamentos, as omissões, Senhor. Perdoa, Senhor, quando eles têm buscado em outras coisas. Perdoa, Senhor, quando eles têm feito pela força do próprio braço. Quando eles não têm consagrado o dia a Ti, não têm consagrado os bens, tudo que vai fazer ao Senhor. Quando eles não têm perguntado ao Senhor se é essa pessoa que deve estar do lado, se é essa pessoa que deve fazer com eles, né, algo. Senhor, se eles não têm apresentado os projetos, se eles não têm, Senhor, colocado o Senhor em cada detalhe da vida deles, Senhor. Perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Mas agora eles estão diante de Ti como essa mulher, se humilhando e reconhecendo que não são dignos, Senhor, que são falhos, são pecadores, mas necessitam da Sua ajuda, da Sua graça, da Sua misericórdia. Quantas das vezes nós podemos estar no meio de grandes decisões, de coisas difíceis para tomar decisões, para solucionar, e nós não conseguimos, mas quando nós paramos e dobramos o nosso joelho diante de Ti, o Senhor nos ajuda a solucionar, o Senhor nos dá uma saída, o Senhor nos dá uma ideia, Senhor. Era isso que o Senhor estava mostrando para aqueles discípulos. Olha, eu, por um momento, estava dando uma demonstração. Jesus estava dando uma demonstração. Eu vim para ovelhas perdidas da casa de Israel, que tem me negado, tem me rejeitado, mas essa que é tida como a imerecedora, a rejeitada, a excluída, ela tem se humilhado diante do meu poder, da minha glória, tem reconhecido, ela tem ficado, permanecido, ela tem provocado o seu milagre. Que hoje você venha provocar o teu milagre no nome de Jesus, que você venha se humilhar diante daquele que pode solucionar as tuas coisas e não se humilhar diante de homens. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Se humilhar diante da potente mão de Deus é ser exaltado diante dos homens. Louvado seja o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.